Existe uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano, e ela nasce quando reconhecemos que nossa fonte não está nas circunstâncias, nas pessoas ou nos recursos visíveis. Ela vem do alto. Quando você entende que é sustentado por um Deus, que não conhece escassez, a ansiedade perde o espaço que ocupava no seu coração. A vida pode até apresentar incertezas, mas aquele que tem Deus como fonte sabe que jamais estará desamparado. Não se trata de uma fé ingênua, mas de uma confiança profunda, baseada na natureza fiel e abundante do Criador. Quando o céu é sua origem, a terra não limita sua colheita. Mesmo nos desertos, você encontra maná. Mesmo nos vales, há rios que brotam de rochas. Viver com essa certeza é caminhar com ousadia, sabendo que o suprimento não se esgota porque ele é inesgotável. Deus não apenas provê o necessário, ele ensina a viver em descanso mesmo antes de ver a provisão com os olhos. A verdadeira prosperidade começa no coração que confia plenamente em quem o sustenta. Fé não é passividade, é movimento. Enquanto muitos esperam sentados por um milagre, os que verdadeiramente creem já estão a caminho, mesmo que ainda não vejam nada. A fé que transforma realidades é aquela que enxerga o invisível como se já fosse palpável, que age como se a promessa já tivesse se cumprido. Essa é a fé que agrada a Deus, não a que duvida em silêncio, mas a que se levanta com convicção. Esperar é importante, mas caminhar com propósito mesmo sem ver resultados é o que realmente ativa o sobrenatural. Há uma diferença entre desejar que algo aconteça e viver como se já tivesse acontecido. O primeiro depende das circunstâncias, o segundo de uma confiança inabalável. O invisível não é o fim, é apenas o estágio em que Deus testa a profundidade da sua confiança. E os que continuam caminhando mesmo no escuro são os que mais cedo enxergam a luz do milagre. Fé é um verbo, é ação, decisão, constância. Quando você se move em fé, o céu se move com você. Um tipo de descanso que não vem depois do trabalho, mas antes dele. É o descanso de quem anda na direção certa, sem desperdiçar energia em batalhas que não foram designadas por Deus. Verdes pastos e águas tranquilas não são símbolos de inércia, mas de alinhamento. Quem ouve a voz do pastor não precisa correr em círculos tentando sobreviver. Ele anda em paz, porque sabe que está sendo guiado. A verdadeira prosperidade não é fruto do esforço desenfreado, mas da obediência estratégica. Muitos se esgotam tentando alcançar o que poderiam receber simplesmente por estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que foram chamados para fazer. Descansar não é desistir, é confiar. É saber que quando Deus guia, Ele também provê. Quando você para de lutar com suas próprias forças e começa a seguir com sabedoria, a bênção deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência. E é nesse lugar de tranquilidade que as maiores colheitas acontecem, porque a terra do propósito é fértil por natureza. Antes de florescer, a semente precisa morrer na escuridão da terra. Assim também é com o ser humano. As fases mais caóticas da vida são muitas vezes os terrenos férteis onde Deus planta o propósito. O deserto não é um castigo, é um processo. É onde somos despidos das ilusões, confrontados com nossas verdades e preparados para carregar aquilo que pedimos em oração. O homem próspero não é aquele que nunca enfrentou dor, mas aquele que permitiu que a dor o moldasse. Foi no silêncio, na escassez, no confronto interno que ele encontrou clareza. Porque o caos não é o fim, é o início de algo maior. É nesse ambiente de aparente perda que se revela a força que sustenta. Quando tudo parece desmoronar, é justamente aí que o alicerce eterno é construído. Deus não desperdiça nenhum sofrimento,
Cada lágrima derramada em fé rega o solo do propósito. E quando a estação muda, aquele que foi quebrado no deserto emerge como alguém inabalável, com raízes profundas e frutos que impactam muitos. O caminho da verdadeira prosperidade passa sim pelo caos, mas é um caos com destino, um caos que transforma, um caos que revela quem você nasceu para ser. Antes de qualquer conquista se manifestar no mundo exterior, ela precisa nascer no invisível, no silêncio da alma. A verdadeira prosperidade não começa com um saldo bancário cheio ou com reconhecimento público, mas com um coração em paz e uma mente alinhada com o propósito. A alma que encontrou descanso em Deus carrega uma força que o mundo não consegue medir. Enquanto muitos correm atrás de resultados, aquele que entende o valor do invisível caminha com autoridade, mesmo quando tudo parece parado. Justiça e propósito são os pilares que sustentam esse estado de refrigério, porque quando se vive em retidão, o coração não carrega pesos desnecessários. E quando se anda em propósito, cada passo tem direção, não distração. Uma alma alinhada é como um jardim irrigado. Mesmo em tempos de seca, continua dando frutos. Quem cuida do que ninguém vê, atrai o que todos desejam. O segredo está em cultivar por dentro aquilo que se quer colher por fora. Não é mágica, é princípio espiritual. A prosperidade duradoura começa no invisível, porque só aquilo que tem raízes profundas pode permanecer de pé quando os ventos sopram. Há momentos em que tudo parece escuro, caminhos confusos, sentimentos pesados, respostas que não vêm. É o famoso vale da sombra. Mas o erro está em pensar que sombra significa ausência de Deus. Na verdade, só existe sombra onde há luz por perto. A sombra não é sinal de abandono, mas de proximidade, e muitas vezes é ali que Deus mais está agindo. O vale não é o fim, é uma travessia. A dor que você sente hoje pode ser apenas o anúncio de uma transformação profunda que está prestes a acontecer. É no escuro que a fé é refinada. É quando os olhos não enxergam que o coração aprende a confiar. Deus não te levou até aí para te deixar sozinho. Ele está mais perto do que nunca. E mesmo que os sentimentos digam o contrário, a verdade permanece. Você está sendo guiado, protegido e moldado. Porque no vale, ele não apenas observa, ele caminha junto. E a luz que parece distante, na verdade, está prestes a romper. Quem persevera no vale, sai dele mais forte, mais maduro e preparado para viver aquilo que só os fortes podem carregar. A sombra é só um lembrete de que a luz nunca saiu do lugar. Muita gente vê a disciplina como uma prisão, uma limitação, um castigo, mas para quem entende os caminhos da verdadeira prosperidade, a disciplina é, na verdade, proteção. Deus usa a vara e o cajado não para punir, mas para guiar e guardar. O pastor não fere suas ovelhas, ele as protege com firmeza. Os limites que hoje parecem duros, amanhã se revelam como fortalezas inabaláveis. São as escolhas difíceis de agora que constroem o caráter forte que resistirá aos dias maus. A disciplina forma a base de um destino sólido. É ela que te impede de se desviar, de cair nas armadilhas da pressa, da vaidade ou da ilusão. O que parece renúncia, muitas vezes é livramento. O que parece restrição, na verdade, é alinhamento com algo maior. Quando você entende isso, a disciplina deixa de ser um peso e se torna uma arma. Você passa a caminhar com clareza, convicção e firmeza, porque o mesmo Deus que te ama profundamente também te ama o suficiente para não te deixar viver abaixo do seu propósito. E quem abraça a correção hoje, colhe segurança amanhã. A vara e o cajado não são símbolos de medo, mas de cuidado. Deus te disciplina porque já vê lá na frente aquilo que você ainda não consegue enxergar. Há algo profundo e poderoso
no fato de que Deus escolhe preparar uma mesa para você diante dos seus inimigos. Ele não espera que os desafios desapareçam, nem que as vozes contrárias se calem. Ele faz questão de te honrar no meio da batalha, porque o verdadeiro sucesso não é se esconder até tudo passar. É brilhar com integridade quando todos achavam que você iria cair. Deus não te prospera no segredo. Ele te exalta em público, mesmo que os olhares sejam duros, mesmo que os julgamentos venham. É ali, no campo da crítica, que ele revela que sua provisão não depende da aceitação dos outros, mas da fidelidade dele. A mesa representa honra, fartura, propósito, e estar cercado de opositores não cancela isso, só realça. Porque a vitória não precisa ser vingativa, ela precisa ser visível. Deus não te livra do cenário difícil, ele transforma o cenário difícil em palco de manifestação. O importante não é quem está ao redor da mesa, mas quem está servindo nela. E quando é o próprio Deus que te serve, nada pode impedir o que ele determinou. A prosperidade verdadeira vem com paz, com dignidade, com testemunho, e a honra de estar em uma mesa onde antes só havia confronto é a prova de que Deus não apaga sua história. Ele a redime com grandeza. A unção não é um detalhe simbólico, é um marco espiritual. Quando Deus derrama óleo sobre sua cabeça, Ele está declarando que há algo em você que vai além da sobrevivência. Você não nasceu apenas para resistir aos dias difíceis ou para manter-se de pé em meio às lutas. Você foi chamado para viver com propósito, e esse propósito tem o selo do céu. A unção é o lembrete visível de um destino invisível. É como se Deus dissesse: eu te escolhi, eu te capacitei e eu estarei contigo até o fim. Não importa se o cenário parece limitado ou se os recursos parecem escassos. Quando a unção está presente, as portas certas se abrem, as conexões certas aparecem e o favor te encontra nos lugares improváveis. Sobrevivência é para quem não sabe quem é. Mas quem carrega um chamado vive com direção, não com desespero. O óleo sobre sua cabeça representa autoridade, coragem, clareza e também responsabilidade. Porque não é apenas sobre você. Prosperar é sobre você cumprir uma missão maior. A unção é o início de um processo, não o fim. É a garantia de que, mesmo em meio aos obstáculos, você está sendo guiado para algo grandioso. Seu chamado não é pequeno. Sua vida não é comum. E cada gota desse óleo carrega um lembrete. Você nasceu para impactar, transformar e revelar o caráter de Deus através da sua jornada. A verdadeira prosperidade não é definida pelo que você possui, mas pelo que você é capaz de dar. Quando seu cálice transborda, não é porque você acumulou riquezas para si, mas porque Deus tem te abençoado de forma tão abundante que você se torna uma fonte de bênçãos para os outros. O transbordamento não é apenas um sinal de que você tem mais do que o suficiente para suas necessidades, mas de que sua generosidade e impacto vão além das suas próprias fronteiras. Prosperidade, nesse sentido, é a capacidade de transformar vidas, influenciar ambientes e criar uma corrente de bênçãos que alcança as pessoas ao seu redor. A abundância de Deus não tem limites, e seu propósito é que ela seja compartilhada. Quando o cálice transborda, você não apenas experimenta a alegria de ter o suficiente, mas sente a satisfação de saber que sua prosperidade está sendo usada para abençoar outros. Seja em um gesto de bondade, em um recurso compartilhado ou em um simples apoio emocional, sua prosperidade é medida pelo impacto que você gera na vida de alguém. Deus te chama para prosperar, mas não de maneira egoísta. Ele te chama para ser uma bênção, uma fonte viva de generosidade que reflete sua graça. Assim, o verdadeiro sinal de abundância não é o que você acumula, mas o quanto você consegue dar. E ao dar,
você experimenta o propósito maior da prosperidade: impactar os outros, espalhar o amor e mostrar que a verdadeira riqueza vem do coração generoso e não apenas da conta bancária. A bondade e a misericórdia são como companheiras fiéis para aqueles que buscam viver de acordo com seu propósito divino. Quando você escolhe viver com clareza, fé e ação, não apenas experimenta a graça de Deus, mas também se torna um canal para que essa graça alcance o mundo. A vida, em sua sabedoria, responde de maneira generosa àqueles que estão alinhados com o propósito de Deus, pois a bondade e a misericórdia são frutos dessa conexão espiritual. As pessoas que vivem com integridade, confiança e ação positiva atraem uma energia diferente, uma energia que reflete a presença divina e que se manifesta em forma de bênçãos, não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles ao seu redor. A bondade não é uma fraqueza, mas uma força transformadora. Ela tem o poder de curar corações partidos, restaurar relações danificadas e criar um ambiente de confiança e amor. A misericórdia, por sua vez, é a expressão da paciência e do perdão que Deus derrama sobre nós, e ela nos impulsiona a estender o mesmo trato aos outros. Esses dois elementos, juntos, são a chave para uma vida próspera, porque aqueles que praticam a bondade e a misericórdia não vivem isolados em seus próprios interesses, mas buscam constantemente elevar os outros. E é esse propósito altruísta que faz com que a vida, em retorno, ofereça a mesma bondade e misericórdia, como uma resposta natural ao alinhamento com a verdade divina. Assim, ao viver com clareza e fé, você não apenas caminha em direção ao seu destino, mas também atrai para sua vida uma onda de bênçãos, proteção e amor, sempre acompanhado pela misericórdia de Deus. Habitar na casa do Senhor é mais do que um lugar físico, é um estado de espírito, um ambiente interior onde Deus habita e onde sua presença se torna a fundação da nossa vida. Quando construímos uma mente alinhada com os princípios divinos, permitimos que o Senhor habite em nossos corações e nos transforme de dentro para fora. A verdadeira prosperidade não começa nas riquezas materiais ou no sucesso visível, mas na construção interna de uma vida centrada em Deus, onde a paz, a sabedoria e a fé são os pilares. Quando colocamos Deus como a base da nossa mente e coração, começamos a ver o mundo com uma perspectiva diferente. As dificuldades se tornam oportunidades de crescimento, e as bênçãos não são apenas externas, mas espirituais e emocionais. O verdadeiro sucesso é aquele que nasce da harmonia interna, de uma alma em paz com sua missão e com o propósito divino. Prosperar é, em sua essência, estar em alinhamento com a vontade de Deus, cultivando a integridade, a paz e a sabedoria divina em todos os aspectos da vida. Quando habitamos essa casa de paz, tudo ao nosso redor começa a refletir a prosperidade que vem de um relacionamento profundo e genuíno com Deus. É nesse lugar sagrado dentro de nós que a verdadeira abundância se manifesta, e não nas aparências externas. Portanto, ao focar em criar uma mente onde Deus habita, não apenas cultivamos uma vida de paz e prosperidade, mas também nos tornamos um reflexo da luz divina, irradiando bênçãos para o mundo ao nosso redor. O nome que carregamos é mais do que um simples rótulo. Ele é a representação de nossa história, de nossas ações, valores e legados. Cada decisão, cada palavra proferida, cada atitude tomada contribui para a construção da reputação que associamos ao nosso nome. O peso do nome não está apenas na sua pronúncia, mas na marca que deixamos no coração das pessoas, no impacto de nossas escolhas ao longo da vida. Prosperidade verdadeira não se constrói apenas pela aquisição de bens materiais ou pela busca incessante por status.
Ela é uma consequência direta de uma vida vivida com integridade, honestidade e uma busca constante por fazer o bem. O nome que deixamos, o legado que construímos, é o reflexo de nossa consistência moral e dos princípios que decidimos seguir. Quando nossas ações são fundamentadas na honra, no respeito e na justiça, o nome que carregamos se torna sinônimo de confiabilidade e caráter. Essa construção de reputação, aliada à integridade, é o que realmente abre as portas para a prosperidade duradoura. O verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo reconhecimento externo, mas pelo respeito e a confiança que nosso nome evoca, pela certeza de que somos reconhecidos como pessoas de valor, comprometidas com princípios sólidos. Ao investir em uma vida que construa um nome forte, respeitado e honrado, não apenas prosperamos financeiramente, mas também espiritualmente, pois sabemos que nossa história, nosso legado, será um testemunho de fé, compromisso e boa ação. Quando olhamos para figuras históricas como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie, podemos nos perguntar o que eles tinham em comum que os levou ao sucesso duradouro. A resposta pode ser mais simples do que parece. Uma fé inabalável. Na sua visão, um compromisso incansável com a perseverança e uma mentalidade de transformação constante. Essas figuras não eram apenas grandes inventores ou empresários. Elas eram gigantes da fé, pessoas que, apesar das adversidades, acreditaram em seus sonhos e não desistiram. O sucesso duradouro não nasce do talento isolado ou da sorte, mas da capacidade de acreditar no invisível, de manter a fé em um propósito maior, mesmo quando os resultados não são imediatos. Edison, por exemplo, enfrentou inúmeras falhas antes de finalmente alcançar a invenção da lâmpada elétrica, mas nunca perdeu a confiança de que estava no caminho certo. Ford revolucionou a indústria automobilística não apenas com sua invenção do carro acessível, mas com a sua fé em criar algo que beneficiasse a sociedade como um todo. Carnegie, por sua vez, construiu um império com base na fé em suas habilidades e no compromisso com a educação e a melhoria pessoal. O que essas figuras têm em comum com você? Elas tinham uma mentalidade de crescimento, uma fé em seu potencial e uma disposição para enfrentar os obstáculos sem desistir. Você também possui essa fórmula invisível dentro de si, a fé em sua visão, a coragem para superar os desafios e o foco em se transformar continuamente. Ativar isso exige prática diária, confiança no processo e uma atitude positiva diante das dificuldades, pois, assim como eles, o sucesso não chega de forma instantânea, mas se constrói com determinação, fé e resiliência. A vida tem uma maneira única de nos moldar através das experiências mais difíceis. As cicatrizes que carregamos, sejam emocionais, físicas ou espirituais, muitas vezes parecem ser marcas de derrota, mas na verdade são testemunhos poderosos da nossa capacidade de superação e resistência. Cada momento de dor que passamos, cada desafio que enfrentamos tem o potencial de se transformar em um fragmento de um milagre, porque a verdadeira transformação acontece quando conseguimos olhar para o que foi doloroso e encontrar o propósito nisso. Suas cicatrizes não são apenas lembranças de feridas curadas, mas marcas de cura que você pode compartilhar com o mundo. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor estão passando por algo semelhante, e seu testemunho pode ser a chave para que elas também encontrem força. As experiências de dor, quando vistas com a perspectiva certa, se tornam faróis de esperança. Elas demonstram que não importa o quão profundo o sofrimento tenha sido, há sempre a possibilidade de ressurgir mais forte, mais sábio e mais compassivo. Ao contar sua história,
Ao compartilhar como você se levantou depois de cair, você oferece cura e inspiração para quem precisa. Não subestime o poder de suas cicatrizes, porque elas são um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre a possibilidade de transformação e luz. Se você se identificou com essa mensagem, deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar esperança e transformação para aqueles que mais precisam.